Olha a bomba que caiu no Flamengo bem às vésperas de um jogo importante. O técnico Carlo Ancelotti, que vai comandar a seleção brasileira em 2 amistosos na Ásia, colocou nada mais, nada menos do que 5 jogadores do Mengão na pré-lista para convocação. E o detalhe mais louco disso tudo é que, mesmo com um acordo informal rolando dentro da CBF para tentar não prejudicar os clubes do futebol brasileiro, especialmente os que estão no topo da tabela, o Flamengo pode ser um dos mais atingidos. E aí, meus amigos, começa a tensão. Esses amistosos da seleção vão rolar no dia 9 e no dia 14, um na Coreia do Sul e outro no Japão. Ou seja, são viagens longas, desgastantes, com fuso horário totalmente fora do normal. Só para você ter uma ideia do problema, o Flamengo vai jogar contra o Bahia no domingo, à noite, jogo previsto para as 7h30. O atleta sai do campo por volta das 10 da noite, corre pro aeroporto, precisa pegar um voo até São Paulo, de lá para Seul. Quando ele chega na Coreia, já é praticamente terça-feira. Isso sem contar o tempo para adaptar o corpo e recuperar da viagem. E o jogo da seleção é logo na quarta-feira. Dá para imaginar o desgaste? E não para por aí. Quando termina o segundo amistoso, que é no Japão, os caras precisam voltar pro Brasil e ainda chegar a tempo de jogar já na quarta-feira seguinte. Ou seja, ou chegam em cima da hora, ou nem chegam. Isso cria uma baita preocupação dentro do clube. A comissão técnica e o departamento de futebol já estão em alerta, porque os próximos compromissos do Flamengo não são qualquer coisa, não. Logo depois dessa data FIFA, o rubro-negro encara o Botafogo no Newton Santos, depois pega o Palmeiras no Maracanã e, na sequência, tem o Racing pela frente na Libertadores. 3 pedreiras seguidas. Agora segura essa. Os 5 nomes que aparecem na pré-lista do Ancelotti são Alexandro, Léo Pereira, Léo Ortiz, Samuel Lino e Pedro. Isso mesmo, Pedro voltou a aparecer entre os cotados para vestir a amarelinha. E mesmo que exista essa conversa nos bastidores de poupar os clubes brasileiros, o nome dos jogadores do Flamengo está lá. O que a gente escuta é que a ideia é realmente evitar convocar atletas que jogam no Brasil, mas a pré-lista já acendeu o alerta. E ainda tem mais. O Uruguai, que também vai jogar na Ásia, pode chamar Arrascaeta, De La Cruz e Varela. O técnico Marcelo Bielsa até cogitou não chamar os principais nomes, mas até agora nada foi confirmado. O cenário é de total expectativa e apreensão. E é por isso que o Flamengo se movimenta nos bastidores, tenta negociar, argumentar com a CBF e até com outras federações, para tentar manter seus principais nomes disponíveis nesse momento crucial da temporada. Afinal, perder jogadores em jogos decisivos pode custar caro. A distância, o desgaste, o calendário apertado, tudo conspira contra os clubes nesse tipo de data FIFA. E o pior, são só amistosos. Não é eliminatória, não é Copa América, não é competição valendo taça. Isso é o que mais revolta o torcedor e quem trabalha diretamente no clube. Agora vamos mudar o foco e falar de um jogador que pode ser importantíssimo nos próximos jogos e que acaba de ser liberado pelo departamento médico, Eric Pulgar. Depois de passar por um processo de fisioterapia, o chileno foi liberado, mas calma. Isso não significa que ele já pode jogar contra o Cruzeiro. Muita gente se empolgou com a notícia da liberação médica, mas a verdade é que ele ainda está na fase de transição. Está treinando com bola, chuteira no pé, trabalhando movimentação, impulsão, precisão, resistência, mas ainda não está 100%. A expectativa da comissão técnica é que ele esteja pronto para o clássico contra o Botafogo, no dia 15, no Engenhão. Mas olha só o detalhe importante, esse jogo será no gramado sintético do estádio, o que pode acabar adiando ainda mais o retorno do jogador. Existe o risco de preservá-lo e só colocá-lo em campo no jogo do dia 19, contra o Palmeiras, no Maracanã. Ou seja, ainda há muita cautela no processo de recuperação. O Flamengo não quer correr risco de uma recaída e perder o atleta por mais tempo. Outro que também já saiu do departamento médico é o jovem Matheus Gonçalves. Ele sentiu o tornozelo na semana passada, ficou fora da viagem para a Argentina e não jogou contra o Corinthians no fim de semana. Mas agora já está recuperado, treinou normalmente com o grupo e está à disposição. Com isso, pela primeira vez em muito tempo,
o Flamengo não tem nenhum jogador no departamento médico. Isso é ouro puro em fase decisiva de temporada. Ter elenco completo à disposição é o sonho de todo treinador. E falando em elenco completo, não dá para não comentar o que tá rolando com o Gabigol. Muita gente começou a perguntar se ele vai jogar contra o Flamengo, se vai estar em campo pelo Cruzeiro. E a resposta é: sim, ele deve estar disponível. Ele não enfrentou o Vasco no fim de semana porque estava suspenso. Tinha recebido o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Bragantino e, por isso, ficou fora do último jogo. Cumpriu a suspensão e agora pode voltar. Ao menos que algo aconteça nas últimas horas, Gabigol vai estar no Maracanã, mas do lado oposto. E aí, meu amigo, a emoção entra em campo. Porque, por mais que Gabigol tenha marcado história no Flamengo, com gols decisivos, títulos inesquecíveis e uma conexão única com a torcida, agora ele veste outra camisa. Gratidão eterna? Claro. Ídolo? Sem dúvida. Mas hoje ele defende um time que briga ponto a ponto com o Flamengo na tabela. Então, nesse momento, não tem espaço para emoção. Tem que entrar com foco total, sangue nos olhos, e querer vencer de qualquer forma. Que Gabigol não brilhe, que passe em branco, que o Flamengo vença, mesmo que seja com gol de goleiro, de zagueiro, de qualquer um. O que importa são os 3 pontos. E para fechar essa parte, não dá para ignorar a polêmica que estourou com a presidente do Palmeiras, Leila Pereira. Rapaz, que baita contradição foi exposta. Um vídeo de 2015 voltou à tona, onde ela, na época apenas patrocinadora do clube, dizia que se a coisa continuasse daquele jeito no Palmeiras, ela largaria tudo e iria pro Flamengo. Porque, segundo ela, o Flamengo dá muito mais visibilidade. Pois é. Agora, quase 10 anos depois, ela vem a público dizer que o Flamengo deveria ser excluído de uma possível nova liga, porque se acha mais importante que os outros. A fala dela foi no mínimo curiosa, para não dizer incoerente. Ela disse: vamos ver qual vai ser a audiência do Flamengo jogando sozinho, com ele mesmo. Acontece que foi a própria Leila quem liderou a negociação com a Globo para fechar o contrato da Libra, aquele que o Flamengo recusou por considerar desvantajoso. E agora ela pressiona o clube a aceitar os termos que ela mesma definiu. É ou não é para ficar indignado? O BAP, dirigente do Flamengo, segue firme na tentativa de conseguir um contrato mais justo, que valorize o tamanho do clube, a sua audiência, seu potencial de arrecadação. A questão aqui é simples: o Flamengo tem mais torcida, mais visibilidade, mais peso comercial. Então, nada mais justo do que brigar por uma fatia maior do bolo. É mercado. É lógica. E não adianta vir com discurso emocional agora. A fala da Leila em 2015 deixa claro que ela mesma sabia disso. Por isso, agora, é no mínimo estranho vê-la tentar reduzir o Flamengo, como se o clube fosse apenas mais um. Tá longe de ser. E o torcedor sabe disso. O futebol brasileiro precisa evoluir, mas não vai ser tentando empurrar os grandes para baixo que isso vai acontecer. E o clima esquentou de vez nos bastidores do futebol brasileiro. A declaração da Leila Pereira virou o centro das atenções, principalmente pela forma como ela tentou deslegitimar o peso do Flamengo nas negociações da Libra. O problema é que a própria história dela contradiz tudo o que foi dito agora. A mulher que um dia afirmou que largaria o Palmeiras para ir pro Flamengo, buscando justamente mais visibilidade, agora quer excluir o clube da formação de uma nova liga, como se o Flamengo fosse um peso morto no processo. Só que o tempo passa, mas a internet não perdoa. O vídeo antigo viralizou nas redes sociais e rapidamente a torcida rubro-negra fez questão de resgatar essa fala para mostrar que a realidade é outra. O que está em jogo aqui não é só a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. É algo muito maior. É o futuro do futebol brasileiro, a distribuição de receitas, o modelo de gestão da liga e, principalmente, a valorização de quem de fato gera audiência. O torcedor que compra camisa, vai ao estádio, assina pay-per-view, é movido por paixão, e essa paixão não se distribui de forma igual entre os clubes. O Flamengo tem uma base gigantesca, é um fenômeno nacional e internacional. Negar isso é ignorar os números. Então quando o BAP, representando o clube,
bate o pé e se recusa a aceitar um contrato que ele considera ruim, ele está defendendo justamente isso, o valor real do Flamengo no mercado. E olha, essa pressão pública feita pela Leila não caiu bem nem dentro nem fora do Palmeiras. Muita gente nos bastidores entendeu que foi um movimento precipitado, até porque escancarou a tentativa de forçar um alinhamento com interesses que nem sempre beneficiam a todos. Ao tentar desmoralizar o Flamengo, ela acabou expondo mais o seu próprio clube e o contrato assinado com a Globo, que muita gente já considera defasado. No fundo, o que o BAP tenta fazer é puxar os clubes para uma nova realidade, onde o dinheiro seja distribuído de forma mais justa, proporcional ao que cada um entrega. Mas esse tipo de mudança sempre encontra resistência, principalmente de quem já está acomodado. Enquanto isso, dentro de campo, o Flamengo foca em vencer, e qualquer detalhe pode fazer a diferença. A presença de Gabigol do lado adversário só aumenta o peso da partida contra o Cruzeiro. O reencontro com o Maracanã, mesmo como visitante, promete ser quente. E por mais que ele tenha história com a camisa rubro-negra, agora o foco é um só: impedir que ele brilhe. O Flamengo sabe que qualquer ponto perdido nessa altura do campeonato pode custar uma posição, um título ou até uma vaga direta para a Libertadores. Não tem margem para erro. E se o Gabigol tiver que sair vaiado do Maracanã, paciência. Futebol é momento, e o momento agora é de rivalidade. O curioso é que esse jogo tem tudo para ser simbólico. De um lado, o Gabigol, símbolo de uma geração vencedora do Flamengo, agora vestindo uma camisa rival e tentando provar que ainda pode ser decisivo. Do outro, o próprio Flamengo, tentando consolidar uma nova fase, com um elenco mais equilibrado e com menos dependência de nomes específicos. O futebol é dinâmico. Ídolos vêm e vão, e o torcedor precisa aprender a lidar com isso. A gratidão continua, mas a cobrança também. E ninguém quer ver o antigo camisa 9 marcando justamente contra o time que o consagrou. Por outro lado, a notícia de que o departamento médico do Flamengo está vazio pela primeira vez em meses é um respiro de alívio para a comissão técnica. Ter todos os jogadores à disposição nessa reta final é essencial. A temporada já castigou bastante o elenco com lesões, convocações e suspensões. Agora, com o grupo completo, o time pode trabalhar melhor taticamente, fazer rodízio sem perder qualidade e manter o ritmo alto nas três frentes que ainda restam. Eric Pulgar, por exemplo, pode ser peça-chave, especialmente nos jogos mais pesados, onde a intensidade no meio de campo faz diferença. Só que tudo tem que ser feito com cuidado, sem pressa. A lesão dele foi complicada, e o gramado sintético do Engenhão pode ser traiçoeiro para quem está voltando agora. A questão física, inclusive, pode ser o diferencial entre os clubes nesse momento da temporada. Enquanto alguns rivais ainda sofrem com desfalques importantes, o Flamengo parece ter conseguido controlar melhor o desgaste. O planejamento tem sido mais criterioso, a comissão tem evitado forçar jogadores no limite, e isso começa a dar resultado. Claro que ainda existe o fantasma da data FIFA, que pode levar até 7 ou 8 jogadores importantes para a Ásia, mas até lá o clube espera conseguir um acordo ou pelo menos uma flexibilização. Ninguém quer ver o time completamente esfacelado em jogos grandes. E o torcedor entende isso. A cobrança por resultados vem junto da compreensão de que um elenco inteiro, bem treinado e bem fisicamente, é o que separa um time campeão de um time que apenas briga. O Flamengo sabe o peso que carrega. É o clube mais visado, mais cobrado, mais pressionado. E por isso mesmo, cada detalhe é importante. Desde a recuperação de um jogador até a escolha do momento certo para fazer uma substituição. Tudo pode ser decisivo. E é esse tipo de atenção aos detalhes que a torcida espera ver agora. Ninguém quer desculpa. O elenco é forte, o time é bom, e a briga pelo título ainda está em aberto. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Prepare-se para o burburinho que está agitando os bastidores do futebol carioca. O Flamengo, sempre ávido por reforços de peso, pode ter acabado de aprontar mais uma grande surpresa.
Fontes não oficiais apontam que o clube rubro-negro estaria muito próximo de fechar com Germán Ezequiel Cano Recalde, a verdadeira joia argentina que atualmente brilha pelo Fluminense. A notícia já começou a circular e provocou verdadeira comoção entre os torcedores tricolores, que não escondem a revolta diante da possibilidade de perder um de seus maiores símbolos recentes. Cano, centroavante argentino, construiu no futebol brasileiro uma reputação invejável. Conhecido por sua capacidade letal de finalização, leitura de jogo e posicionamento preciso na área, o atacante se tornou referência no Fluminense e um pesadelo para as defesas rivais. Cada gol, cada jogada, reforça a imagem de um jogador que não apenas marca, mas define partidas. Por isso, a simples especulação de sua ida para o rival Flamengo acendeu um verdadeiro alerta no time das Laranjeiras, e a torcida tricolor rapidamente tomou as redes sociais para manifestar indignação. No Flamengo, a possível contratação de Cano seria vista como um verdadeiro golpe estratégico. A diretoria rubro-negra, conhecida por suas movimentações ousadas no mercado, enxergaria no argentino o reforço ideal para consolidar ainda mais o ataque do time, que sempre busca um centroavante de alto nível para decidir nos momentos cruciais. A chegada de Cano não apenas traria gols, mas também experiência e presença diária, atributos que têm feito falta em algumas decisões recentes do clube. Enquanto isso, entre rumores e insinuações, o mercado carioca ferve. Jornalistas esportivos e torcedores acompanham ansiosos cada detalhe, cada pista de que Cano poderia mesmo vestir a camisa rubro-negra na próxima temporada. As reações variam entre euforia e incredulidade. De um lado, há quem comemore a possibilidade de ter um dos melhores atacantes do país reforçando o Flamengo. Do outro, a torcida do Fluminense se questiona sobre como lidar com a iminente perda de seu artilheiro, aquele que se tornou quase sinônimo de gol e emoção no Maracanã. Ainda não há confirmação oficial, mas o burburinho já é suficiente para transformar esta possível negociação em assunto central nas rodas de conversa esportivas do Rio de Janeiro. Se Cano realmente trocar o tricolor pelo rubro-negro, o que se desenha é um verdadeiro terremoto no futebol carioca, com impactos que vão além das quatro linhas. Flamengo e Fluminense vivem, neste momento, a tensão típica de clássicos, não em campo, mas no coração e na expectativa de suas torcidas, que agora aguardam ansiosas para ver se este rumor vai se concretizar ou se ficará apenas como mais um boato saboroso no imenso caldeirão do futebol do Rio. O que parece certo, porém, é que o nome de Germán Cano já virou sinônimo de especulação explosiva, capaz de movimentar emoções, redes sociais e, claro, o mercado de transferências, deixando todos atentos para o próximo capítulo dessa novela que promete agitar a cidade maravilhosa. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!